Vamos começar? Vamos lá. João Paulo, Bom, e eu aí? vou. O, Pode. o João, só Pode falar. para. Aqui, inclusive, do dicionário, Freud utiliza pela primeira vez o termo transferência, em francês, em 1888, em seu artigo sobre histeria para o Dicionário Médico de Villarreal. Ele designa, então, com ele, a mudança do sintoma histérico de um lado para o outro do corpo. Ali ele vai usar já essa expressão, essa palavra significante, transferência. Nos estudos sobre a histeria, em 1895, quer dizer, 7 anos depois, que ele vai usar o Uber-Trago, a transferência é comparada a uma falsa ligação. Assumiu a concepção que mantém hoje a de envolver o analista na psicanálise de um sujeito. Freud reconheceu de imediato o caráter perturbador da transferência. Lacan depois vai chamar no seminário 8 de disparidade, né? Disparidade subjetiva. Pois é, mas essa A disparidade que o saber, Lacan fala, o surgimento na análise do amor que se volta para o analista, desempenhando um papel ao mesmo tempo revelador do passado, como diria Ferenc, mas também de resistência ao relato desse passado. Isso, eu coloquei esse. Você usou o dicionário do Alain de Miolat, é o nome dele, de Miolat, não é isso? Mijolar. É, algo do gênero. E assim, eu vi só o início, eu achei bem São interessante dois porque, exemplares assim enormes, sim, que vem numa caixa, lá do Jorge Zahar. sim, eu nem sabia que tinha a tradução Não, dele o Jorge Zahar é um outro que editava a coleção do Freud no início, em Mago. Imago. Imago. Então, eu achei bem interessante, eu não tive tempo de ler o texto que você colocou hoje de manhã, eu estava atendendo, mas, assim, esse percurso da questão da transferência no Freud é bem interessante, porque, ao que parece, a base do que a gente vai entender, assim, a base fundamental do que a gente vai entender como transferência, ela vai acontecer principalmente a partir da exposição do caso Dora, em 1905, né? Fragmento da análise de um caso de histeria, onde, em razão da própria questão daquilo que Freud, ele próprio, vai interpretar como uma intervenção equivocada, né? Ele vai, então, construir a base, pelo menos sedimentar ali a base do que a gente vai entender como transferência na sequência freudiana. Né? O Simeu estava falando sobre a questão do Kaufmann, do verbete do Eric Porges, sobre a transferência. Eu também estava lendo ele, eu achei ótimo, mas ele não se fixa em Freud, né? Então ele é, vai explorando, assim como o Rudinesco trabalha também com outros autores, trabalha com Klein, com Bion, com Kurruti, etc. e tal, mas pouco se fala sobre a questão freudiana. Então eu comecei a usar aqui também o Chemamá, né, o Roland Chemamá, que ele trabalha um pouco mais com a questão, né, freudiana, pelo menos da leitura comparada que eu fiz aqui, eu achei bem interessante. Nazário, posso começar por qualquer ponto ou você quer que eu dê Qualquer ponto. continuidade? Qualquer Então ponto. tá. Porque eu queria voltar uma questão. Só, alguém me perguntou o negócio do WhatsApp, eu não sei se foi a Márcia. A minha secretária mudou o WhatsApp, porque ela mudou de São Ah, Paulo. fui eu, Depois eu te João. passo. Sim, Foi você, tá Márcia, bom. eu não estou te vendo, hein? Depois eu te passo certinho, Tranquilo, tá? tranquilo. Ela mudou de São Paulo para Minas e ela mudou o business. Não sei por que também. Não... Freud não explica. Bom, Tranquilo. aí eu te passo certinho no privado. Bom, eu queria destacar aqui um trecho, então, do Chemamá, que ele começa dizendo o seguinte. Fora da situação da análise, é um ponto que a gente... Eu tô mandando. Ó, chegou aí.
Eu mandei por WhatsApp o do Xemamá também, que eu havia Isso. fotografado e esqueci. Está aí. Quem quiser. Na editora Larousse, ele tá, acho que só tem tá na página 217, tá? Para quem tiver com ele na mão. Ele diz o seguinte: fora da situação da análise, o fenômeno de transferência é constante, onipresente nas relações, sejam elas profissionais, hierárquicas, amorosas, etc. Neste caso, a diferença com aquilo que ocorre em uma análise está em que os dois parceiros estão presos, cada um por seu lado, à sua própria transferência, da qual com muita frequência não tem consciência, motivo pelo qual não é organizado o lugar de um intérprete, tal como o encarnado pelo analista, na situação de um tratamento analítico. Eu gostaria de frisar isso aqui quando ele fala, né? Motivo pelo qual não é organizado o lugar de um intérprete. Né? Esse ponto eu achei fundamental porque... Leia a frase novamente, João, por favor. Leio. Eu vou destacar essa aqui que eu coloquei. Nesse caso, a diferença com aquilo, da transferência em geral para a transferência analítica, nesse caso, a diferença com aquilo que ocorre em uma análise está em que os dois parceiros estão presos, cada um por seu lado, à sua própria transferência, da qual, com muita frequência, não tem consciência, motivo pelo qual é organizado o lugar de um intérprete, tal como o encarnado pelo analista na situação de um tratamento analítico. Então, assim, eu achei interessante destacar esse ponto, também puxando um pouco o Lacan para a conversa, né, para a gente destituir uma ideia que já foi destituída, né, o ponto aqui é um pouco mais introdutório, da questão da dialética da intersubjetividade, né, desse papel da interpretação maciça do analista, né, que gera uma série de questões que a gente vai abordar depois aqui. E quando ele chama de intérprete, eu achei interessante porque ele fez o destaque do lugar de um intérprete, o lugar de um intérprete, né? Que remete à questão do desejo do analista, que remete à questão do que significa o processo analítico e do que significa, portanto, o analista como a produção desse desejo do analista como um lugar de passagem, né? Como um lugar digamos, de certa forma, de circulação. Ontem eu me dividi aqui no grupo da Angústia com o Simil e na discussão com a Denise Maurano, e eu achei interessante essa discussão quando a gente se apega à questão, né, positivista, legalista, do que é, do que não é, né? E como se fazer posição de analista diante de um curso, diante de uma faculdade, de uma graduação, né? Como essa ocupação vai se dar a partir do momento que a gente não tem ali o lugar de um intérprete, né? Um indivíduo que se propõe a ser um analista sem fazer análise, a oferta de um tripé analítico numa graduação, como a Teresa Meloni destacou ontem. Então, assim, eu quis trazer isso, em primeiro lugar, porque acho que é uma discussão que se refere à própria questão da política, de uma política de psicanálise, né? Ou que venha a ser uma ideia de política de psicanálise, quando a gente pensa nisso, de certa forma, sujeito a um estatuto, sujeito a um Estado, sujeito a um regramento estatal, etc. E tal. Eu achei que seria interessante trazer isso. Continuando. De fato, o analista... João Paulo, eu queria domingo à noite colocar uma questão. Viu? Não sei se cabe agora, eu queria colocar uma questão a partir disso que você trouxe, porque o Freud no texto, é esse texto, A Dinâmica da Transferência, que eu acabei de ler, né? Sim, então, Freud conhece nesse texto... Não, esse texto que eu estou falando agora é o comentário do Xemamá sobre a transferência. Eu vou chegar na dinâmica daqui a pouco. Sim, mas ele remete, né, a essa questão da transferência... Não, domingo eu vou atender o Marcelo aqui. Espera só um pouquinho, Simil. Tem um microfone aberto aí, amigos. É o Felipe. Não é o Felipe, não. É o Felipe. Ah, sim. Mas o Marcelo vem aqui domingo, 11 horas da manhã. Alguém falando do Marcelo aí, não sei quem é. Tem uma conversa paralela aí. É o Marcos Lima. Marcos Lima? Quem está coordenando
Quem está coordenando pode desligar os outros microfones, gente. Como? Ué, é só Ô, João clicar Paulo, lá e então, desligar. continua então a sua exposição, João Paulo. Depois eu coloco a Não, questão. eu quero te ouvir, Silvio, para a gente fazer as... Não, pelo seguinte, porque você fez uma alusão, o Chemamá falou disso, né? A transferência Isso. na vida, né? Que tem a ver com a intersubjetividade entre os sujeitos. Na vida é assim, né? Cada um com o seu inconsciente e nas relações amorosas, sempre se dá, né? Agora, a pergunta que eu faço a partir de Freud, você vai provavelmente chegar lá, é que o Freud reconhece também essa transferência na vida, Conhece. mas ele diz que, na análise, o analista descobre isso aí. E eu queria depois colocar essa questão, se vocês concordam com isso. Porque, a meu ver, a transferência ela é construída, não é descoberta. Isso é uma questão, tá? Só para a gente refletir. Vamos lá. Eu acho interessante, gente, só fazer um comentário sobre o que você está falando, porque a gente pode pensar na questão, a partir do que você falou, se o processo de constituição do setting analítico ele é genealógico ou se ele é, de certa forma, arquitetado, né? Porque a gente falou no encontro passado sobre a questão da artificialidade da proposta da transferência quando ela é colocada a favor do setting. Mas a questão que você está colocando, eu achei bem legal, porque ela fala um pouco sobre a questão da ideia de uma genealogia. Porque se a gente tem a transferência como um evento para fora da análise, para fora do setting, Na né? vida. O que é a análise, o que é o setting enquanto um construto artificial, né? O que traz, então, essa figura do analista para cá. Eu acho que a gente vai explorando isso. Tem uma... Ele colocou aí como lugar do intérprete, né? Isso. Porque aqui, ó, na sequência, o Chemamá fala o seguinte: de fato, o analista, por sua análise pessoal, é suposto estar em estado de saber de que são tecidas suas relações pessoais com os outros, de modo a não vir a interferir com aquilo que está do lado do seu paciente. Trata-se, além disso, neste caso, de uma condição sine qua non que o analista esteja disponível à escuta de um paciente. A gente pode pensar assim: o que constitui a questão de uma escuta analítica nesse processo? A gente pode pensar dentro do que você propôs. Porque ontem a gente estava nessa discussão com a Denise Maurano, etc. e tal, de certa forma isso perpassou a questão, a conversa, à medida em que o que faz um analista? O que se propõe a ser um construto de analista? Não é? A análise pessoal é um construto de analista. Né? E o Freud, em uma determinada passagem do texto, numa passagem da dinâmica da transferência, ele faz uma menção aqui, dizendo o seguinte, deixa eu ver se eu separei ela, quando ele fala, eu separei sim, quando ele fala da impossibilidade da questão de não está aqui, mas da questão de uma constituição transferencial, da impossibilidade de fazer isso em efígie, em absentia ou em efígie. É um termo bem usado. Quando ele fala sobre isso, o que ele está querendo propor com relação a isso? Que não se pode constituir uma ideia de análise a partir da ausência. Quer dizer, o analista empresta o corpo à análise, mas é o corpo do analista. Não é? Nós estamos falando de um empréstimo, digamos assim, qualificado. Não é? Nós não estamos falando, digamos assim, de uma impostura. Nós não estamos falando de uma figura que aparece na análise como sendo, digamos, recipiente ou depósito, por exemplo. Está me ouvindo aí, Silvio? Recipiente ou depósito. Não é? Ô, João, então, Mas a proposta posso fazer uma colocação? Eu também Porque assim, não é uma sempre? impostura, não é uma impostura,
porque o analista ele está avisado, né, do funcionamento do inconsciente. Exatamente. Então, de alguma forma, tem muito a ver com isso, com o percurso de análise do analista, né? O manejo da Exatamente. transferência. E eu gostei do termo avisado, né? Noticiado, avisado, porque assim, Um é como a questão do imaginário, por exemplo, né? Isso várias vezes já foi falado. Nós estamos submetidos aos registros e o analista, no máximo, está advertido disso. Mas ele, de qualquer forma, está em curso nisso também, em curso, né? Ele está inserido nesse contexto. Então é interessante você trazer isso, porque a posição de analista ela tem que ser muito bem distinta da questão. Ontem, por exemplo, na discussão aqui também da escola, com relação à profissão de analista, quem se apodera de um significante como esse? Quem prioriza um significante como esse? Quem monopoliza um significante como esse? O que é ser analista? Né? Ontem foi falado sobre a questão da graduação, etc. Desculpa, mas esse assunto está muito próximo para mim. Eticamente, uma transferência, é assim que eu entendo. Oi, Tereza. O analista é alguém que suporta e conduz uma transferência. Ele suportar a transferência é já de cara saber, né, que ele precisa, de alguma maneira, endereçá-la ao lugar devido, que é o inconsciente. Exato. A transferência não o tem efetivamente como objeto, se ele trabalha na ética proposta por Freud e Lacan. Eu diria que há aí uma dobradinha dos dois. Mas eu queria só acrescentar, eu cheguei na discussão atrasada, estava resolvendo coisas lá do meu curso de italiano, que o Nazar fica rindo. Enfim, é interessante, porque você está trazendo o que aconteceu ontem na reunião, mas eu escutei você falando agora sobre essa questão do desejo prevenido, né? Eu entendi como um desejo prevenido. Essa é uma afirmação que é um tanto quanto enigmática. Acho que a gente tem que destrinchar. O que quer dizer o desejo analítico, o desejo do psicanalista, um desejo prevenido? Prevenido em relação ao inconsciente, ao fato, eu entendo assim, ao fato que essa transferência se endereça ao lugar que ele ocupa, você disse muito bem, e ele paga, um dos pagamentos é com a sua pessoa, né? Que está lá no seminário de arquitetura, ele paga com a sua pessoa, exatamente mortificando essa pessoa. Ele não vai fazer uso desse corpo enquanto tal, a não ser enquanto semblante, para que a transferência opere. Mas ele não consiste aí. Ou seja, ele responde no eixo do imaginário, como Lacan coloca. Ele faz uma báscula para que aquilo que é do inconsciente do analisando possa ser escutado por ele analisando. É ele quem tem que se haver com esse inconsciente. Então, qual seria a função do analista? Apontar, equivocar, né? Mas é interessante a questão que você está trazendo, quando você fala da pessoa, porque imediatamente isso me colocou como questão os atendimentos online, mas aí que tem tudo a ver com a questão da transferência que a gente está conversando aqui, mas eu quero ouvir um pouco mais. Vocês me desculpem porque eu cheguei atrasada e já me meti na conversa. Então, Tereza, eu também, eu acho que é fundamental. atrasada. Estou querendo me Eu acho que meter aqui. Eu queria voltar à citação, viu, João Paulo? A citação que você... Deixa eu só fazer uma colocação. Ana. Oi. Ana é a Amélia? Eu não estou vendo. Não, é porque também eu cheguei atrasada e sempre isso tinha certa dificuldade, né, dessa história do, meu Deus, como está ali, né, mas não está como pessoa, obviamente, ou está como pessoa, mas só tem um sujeito. E aí sempre aí comecei a pensar um pouco sobre isso, né, quando fala uma outra cena, quando fala da transferência como um engodo, quando fala de
estar num lugar, mas não necessariamente ocupando este lugar. E isso foi ficando mais claro disso tudo aí que está sendo dito agora, né? Você está num lugar que tem que estar, você tem que aceitar essa transferência, mas não é no lugar, mas não está ali ocupando exatamente, né, como pessoa de jeito nenhum. Como pessoa, depois eu posso até, olha, nossa, tem maior amor pelo meu analisando, coisa desse tipo, mas ali não é a questão. Para mim é da ordem de uma atuação mesmo. É atuar sabendo que ali a sua atuação é como analista. Daí fica, pelo menos para mim, ficou mais interessante, né? E tem um amor ao significante, não um amor ao analisando ali, onde eu estou atuando. Por isso que ficou mais interessante de eu entender também a transferência como é um engodo mesmo, né? Um engodo que não é da ordem de um fingimento. Eu acho que assim, nada diferente do que está sendo dito, mas falando em palavras talvez um pouco mais simploriamente falando, para mim, eu comecei a entender e isso foi bem interessante. Eu acho que é bacana isso. Eu me lembro que você fez um comentário, Ana, numa das reuniões nossas, sobre o tempo de análise que você tem, parece que 11 anos, você falou, né, 10, 11 anos, você fez um Isso. comentário, e que você estava ainda operando nessa questão, né, de se colocar na posição dele. E isso é uma questão, acho que a gente debate há muito tempo, e eu vejo na própria fala de pessoas experimentadas, às vezes, deixando escapar isso, porque eu acho que a gente tem uma dificuldade de fazer uma aferição da nomeação subjetiva dentro das posições de análise. Por exemplo, quando a gente fala assim sobre a questão do papel do analista, né? Invariavelmente Aí, olha isso, o papel, olha só, imiscui. O papel, Exatamente. todos os significantes levam a isso, a uma atuação, né? O papel Isso. do analista, o lugar do Exatamente. analista. Agora, eu vejo isso se imiscuir muitas vezes na questão assim, da própria fala de alguém que esteja explicando, alguém experimentado, quando aponta uma anotação subjetiva sobre isso. Vou pegar um exemplo para não ficar muito alusivo. Por exemplo, quando Lacan fala no seminário 8 sobre a questão da dinâmica da transferência, eu vou chamar assim, né, a partir da relação triádica entre Agatão, Alcebiades e Sócrates, né, quando Sócrates renuncia ao amor de Alcebiades, né, justificando a questão da filosofia, veja aí o engodo que você estava falando, justificando a questão do amor ao saber, mas se colocando nessa posição, digamos assim, de ser trespassado, aí a dificuldade de a gente usar um termo adequado, né? Eu estou usando um termo que eu mesmo não estou muito concordando com ele, mas vamos lá. Ele introduz um deslocamento. Ele se desloca e dirige ao Agatão. É um Exatamente. deslocamento. É isso Agora, que... Pode falar, meu Deus, perdão. Sim, vai. Agora, o interessante é o seguinte, isso, de acordo com o texto, parte de uma percepção, olha só o problema, parte de uma percepção de Sócrates digamos assim, a não fazer sombra isso, a não ocluir isso de alguma forma, quer dizer, de uma permissividade. Então, veja, quando a gente tenta fazer uma aferição subjetiva, ontem a gente estava na CIMIL falando sobre angústia, e no final lá a gente fez um comentário, até citei o Psicose, o filme, né? Você lembra? Sobre a questão das cenas. Como é difícil a gente falar sobre angústia, por exemplo, quando a gente tenta fazer digamos assim, um recorte e uma dotação específica, porque a gente está falando de alguma coisa que está em prontidão de latência o tempo inteiro. Prontidão de latência é pleonasmo, está em latência o tempo inteiro. Não é? Quer dizer, a gente vai encontrar com isso como? Como é que a gente fala na clínica sobre, por exemplo, a experiência da angústia? Se a angústia é algo pré-experiencial, né? É algo um afeto que não mente. Então, assim, essa tentativa de tradução, eu vejo que que os próprios autores, os quais a gente mais estuda, o próprio Freud e o Lacan, no caso, muitas vezes tem dificuldade de chegar a esse ponto. Né? A gente fala muito do seminário 8, por exemplo, mas o Lacan ainda desenvolve essa ideia mais à frente, né, no seminário
ele vai desenvolver em mais duas, bom, no seminário 11, né, nos 4 conceitos, mas antes disso, entre o 8 e o 11, tem um momento, no seminário de identificação, que ele vai falar também sobre a questão da transferência. O que eu vejo e voltando à sua questão, Simil, o que eu vejo, assim, é um combinado entre a proposta genealógica da transferência, uma vez que ela suplanta a ideia de setting, né, essa transferência, digamos assim, mais geral que o Freud se sustenta, mas que ela tem esse momento de encontro com a questão do desejo do analista, que só vai aparecer depois com Lacan. Então, eu não consigo pensar isso sem pensar a partir de uma articulação, né, entre o Freud e o Lacan nesse conceito em específico. O Chamalat, por exemplo, ele fala aqui, ó, quando ele faz Olha que comentário saboroso, vamos colocar assim. Interessa isso de imediato que o analista possa identificar que figura irá encarnar para o seu paciente. Encarnar. Do que ele está falando especificamente? A gente pensa no corpo como significante, ele está falando dessa forma, né? Porque o uso desse termo aparece um pouco deslocado do que a gente está colocando aqui. Aí ele diz, por exemplo... Encarnar aí me parece, João Paulo, esse encarnar me parece que é fazer semblant. Não, sim, mas aí você está vendo, é o que a gente fala... Também pensei nisso. Né? João, tem a questão do significante qualquer da transferência, né? Então, Sim. assim, me parece que o analisando, ele fisga alguma coisa ali no analista que ele próprio não sabe a priori, né? O que é que liga, e nem o analista. E que diz respeito aos significantes recalcados. Exato, exato. Aquilo que fisga como um ponto identificatório diz respeito ao seu desconhecimento da sua própria posição fantasmática. Lá, e é bonito, né? Porque isso é muito... É um ponto do narcisismo, né? É algo do amor, né? Algo que a gente vê no outro que a gente não sabe que é, mas que é nosso. Isso está na relação ali do analista e do analisando, né? Do analisando para o analista. Então, da paixão, eu acho que nessa pode ser pela via do amor ou pela via do ódio. Né? Nessa hora, a supervisão e aí, pelo ódio é muito mais difícil, né? De manejar a transferência. Mas acontece. Acontece. Eu queria voltar ao texto do Freud. E aqui tem uma outra questão, porque vocês falaram do desejo do analista e desse deslocamento, né, que o Sócrates faz para Ágaton, e me fez pensar que isso é o desejo do analista, né? De alguma maneira remete o sujeito ao seu outro, ao seu inconsciente, né? E, ao mesmo tempo, reconduz o sujeito à demanda amorosa novamente, né? Porque o que se introduz aí, é muito bem lembrado que você está falando, Natália, porque a questão do Sócrates é que ele introduz ali uma disparidade subjetiva. Isso é muito importante. Essa disparidade subjetiva faz com que o sujeito perceba, né, algo ali que está fora do lugar. E isso. Aí parece que eu queria fazer uma diferença. A propósito disso, eu queria colocar uma questão, voltando a Freud. Só um segundo. Se vocês concordam, afinal, que a transferência é um construto, é um artefato ou não? É o ponto de partida de Freud. Porque para Freud, a neurose de transferência é produzida. Exatamente. Produzida totalmente pelas intervenções do analista. Mas existe Agora, a gente pode pensar qual é o caminho dessa fenomenologia. Porque a gente pode pensar o seguinte, ele está trabalhando com os fenômenos. Por exemplo, olha, só para colocar aqui, ó, no texto sobre Dora, ele diz o seguinte, Freud, quais são os fenômenos da transferência? Ele diz o seguinte, são novas edições, cópias das tendências e dos fantasmas, que precisam ser despertadas e tornadas conscientes pelos avanços da análise. Termo em aberto. E cujo traço característico é o de dessubstituir, olha que termo bacana, é o de dessubstituir
uma pessoa conhecida anteriormente pela pessoa do analista, tá? Essa era a ideia de imago. Então, quando você está perguntando isso, eu penso o seguinte: o campo muito foi falado agora que me parece, como a gente fala mesmo, né? Nós estamos fazendo uma leitura, todas as nossas leituras elas são sustentadas nos nossos referenciais, né? Se eu tivesse um grupo de bionianos aqui, seriam outras referências, assim por diante. Mas é interessante porque esse parecer, ele também já é do campo da fenomenologia. Então a gente está fazendo uma leitura de fora para dentro, de dentro para fora. Esse é um ponto. Segundo ponto, o que a gente assume, por exemplo, eu penso, respondendo a sua pergunta anterior, sua colocação anterior, Juan, que o desejo do analista ele se sustenta no campo da não experiência. Quer dizer, do que é o campo da não experiência? Do campo da não reprodução, da não tentativa de reprodução, e é isso que abre o lugar, é isso que cria o deslocamento para que a transferência possa acontecer. Olha só, quer dizer, pode falar. Só um segundo, porque a gente tocou na questão do banquete e entrou a questão da disparidade. Há uma passagem do Seminário 11 que Lacan diz: e por trás do amor de transferência, que aí é que começa todo o problema, que o Freud, Lacan, todos os autores vão dizer, a transferência basta você não atrapalhar, ela brota por si mesma. Não é? A transferência existe fora de uma análise, nas relações disso, daquilo, todas as relações humanas, e algumas que Lacan vai dizer no Seminário 1, quando são mais simbólicas, não é? Mais intensas, efetivas, repetitivas, elas se tornam mais gritantes, como transferência amorosa, religiosa, com o médico e etc. e tal. Mas, quando entra no que diz respeito à psicanálise, nós temos que depois recortar qual é a especificidade. Lacan diz no 11 uma coisa interessante, porque o problema da transferência, isso vários autores repetem, é como o analista ele terá que se desembaralhar da transferência. Esse é o grande manejo, a grande questão é o manejo. Lacan diz: por trás do amor de transferência estão juntos o desejo do paciente e o desejo do analista. Você vê que há aí uma questão a ser trabalhada. A Marie-Madeleine Chatel tem umas conferências que ela fez na escola lacaniana, está no Dizer número 2, e eu aconselho todo mundo a ler e reler esse texto. Chama Transferência e o Desejo do Analista. Na página 11, ela vai falar assim: no banquete de Platão, o amor aparece como um sentimento cômico entre amante e amado. Você citou o Seminário 8. A questão é o que o amante tem que o amado não tem e que lhe falta. Há algo de inadequado. Esse inadequado é fundamental. Você está falando da pessoa, isso, aquilo. Há algo de inadequado entre eles que faz surgir o amor. Essa inadequação faz surgir o amor. Isso. O amado não sabe o que tem e que falta ao amante. Se esconde. Daí a atração que exerce sobre o amante. Há, pois, algo de escondido. Entre esses dois termos, amante e amado, não há coincidência alguma. Olha a disparidade. Disparidade subjetiva, é isso. Disparidade. Não há. O que falta a um não é aquilo que está escondido no outro. Aí está todo o problema do amor e que faz sua disparidade. A interpretação de Lacan é que o amor é como uma significação, uma metáfora. Metáfora pelo fato de que o amante substitui o amado torna-se amante. Em O Banquete, o amante quer dizer também desejante. Para ser mais preciso, o amado torna-se desejante. É toda a dialética aí
e que isso está, de alguma maneira, nos escritos, quando o Lacan vai trabalhar a transferência, a partir das dialéticas, do analista. que é um texto importantíssimo. Está me lembrando, Nazário, amar é dar o que não se tem. E é interessante, porque no Seminário 8, o quem Lacan, nada pediu. o Lacan algumas vezes diz que Sócrates ama Alcebiades. E eu nunca entendi isso muito bem. Sim, mas ele procura... Agora, eu pensei nisso. Ele queria os que ele sinais... não tem. Ele queria os sinais desse amor que todo mundo já sabia, mas ele introduz uma disparidade, um deslocamento. Ele se desloca e diz, não é a mim. É isso que Lacan vai colocar, porque, veja bem, o desejo de Sócrates não é o mesmo desejo do analista, é até um certo ponto, Lacan diz. Vai até um certo ponto, porque Sócrates ele fica numa relação de significância ad eterno. A psicanálise não, introduz a questão, porque o sujeito é infinito. A questão do objeto pequeno a, há uma finitude, não é? Uma expansão. Sócrates fica na dialética, né? Na dialética, e vai... Aí ela diz, olha que coisa bonita, o analisando vai em direção à análise em busca daquilo que não conhece e vai encontrar aquilo que lhe falta. É seu desejo que vai se articular. Desejo não é um bem, não é a possessão de um objeto na realidade, mas é uma certa emergência. É no diálogo entre Alcibíades e Sócrates que Lacan encontra uma consonância com o que se passa na transferência analítica. A questão da transferência analítica é como fazer emergir do amor o desejo. Isso. Aí que está. É muito bacana, porque coloca, inclusive, essa diferença fundamental. O fato do sujeito amar, né, é um objeto que ele sequer sabe qual é, mas que ele, de alguma maneira, percebe, né? Porque tem a ver com esse ponto da transferência, isso que ele encontra no analista, que a Natália estava colocando, que o captura. Ele está enamorado, não é do analista, é disso que ele viu e não sabe o que é. Porque ele não se sabe insabido. Exatamente. Ele não se sabe insabido. Exatamente. É um saber que não se sabe. O significante é um saber que não se sabe. Não sabe de si. Isso. E é bacana porque é isso que, a partir desse amor, há necessidade dessa transmutação do amor em desejo. É uma transmutação, não é uma tradução, nem uma interpretação. É uma transmutação, é transformar em outra coisa. Né? E outra coisa que é falta. Outra coisa que é falta. Mas o amor também é falta. Aí é que está. O amor também Exatamente. É falta. Exatamente. Né? Então, que eu fui também, tinha uma dificuldade de entender esse engodo, esse logro da transferência, e aí eu penso mais nesse sentido. O analisando procura o analista para tentar entender aquilo que lhe falta, e que o que falta primeiro se manifesta como amor, mas no fundo se vira um desejo, porque desejo é falta. Então, é um logro, né? É um jogo de ambas as partes, de alguma forma. Porque esse amor também é difícil falar, não é que é uma mentira, mas é um logro. É um engano. É um engano. Logro. Por isso tanto que depois que acaba a análise, acabou a analista, tchau, nem lembra mais. É por isso que eu acho, viu, Ana, a partir disso aí que você acabou de falar, do logro, né? É por isso que eu insisto na questão da construção da transferência. Que cabe ao analista, por estar numa posição de desejo prevenido, perceber essa disparidade e construir o enamoramento. A transferência é um enamoramento analítico. Aquilo que você gosta de falar de neurose de transferência. Exatamente. Você sempre tenta reivindicar e as pessoas não trabalham mais isso, né?
Exatamente. A neurose de esforço. Os transferência. lacanianos não trabalham a neurose de transferência. Freud Então, fala. mas Pera, só deixa eu terminar meu raciocínio, por favor. O João Paulo falou aí citando Freud aí, no final, in absência, in effigie, né? Essa citação de Freud, né? O Freud fala isso quando ele diz aqui no finalzinho do texto o seguinte: não se discute que controlar os fenômenos da transferência representa para o psicanalista as maiores dificuldades, mas não se deve esquecer que são precisamente eles que nos prestam o inestimável serviço de tornar imediatos e manifestos os impulsos eróticos ocultos e esquecidos do paciente. E ele está dizendo, então, que não é possível você interferir na transferência se esses afetos não são atualizados nessa transferência. No sentido de... Ele diz também com relação à interpretação dos sonhos. Não tem jeito de você vai despertar no sujeito esses demônios interiores para trabalhá-los na atualidade da transferência. É isso que o Freud fala, né? Eu estou falando de Freud. Eu acho que, de alguma maneira, os lacanianos não aproveitam, digamos, não levam em conta essa questão da neurose de transferência. Diga lá. O que eu acho é só, rapidinho, a dificuldade, né? Para mim, o desafio é não confundir essa transferência como entrar na ordem do entendimento e desenvolver um amor ao significante. É da ordem, para mim mesmo, de uma atuação. Claro que você está escutando a historinha, claro, mas não entrar nela e ficar, vamos dizer assim, absolutamente atento ao significante, porque se entra na historinha e aí entra na compreensão, e a análise vai para o saco, assim. Eu acho que esse é o desafio. Olha o palavrão. Deixa eu colocar uma falei questão saco, aqui. você que pensou em escroto. Eu falei saco de lixo. Bom, enfim, tem N sacos aí daí. Eu acho que tem uma coisa legal para falar aqui, que é o seguinte. Eu escrevi um texto para o livro que foi publicado sexta-feira e chama O Nosso Amor a Gente Inventa entre a Delille e o Leblon. Um desdiálogo entre Lacan e Cazuza, que eu faço uma brincadeira ali, como se eles estivessem discutindo o tema do amor. E aí, na hora que você falou isso, eu pensei justamente nessa frase. O nosso amor a gente inventa para se distrair. E quando acaba, a gente pensa que ele nunca existiu. Isso parece transferência para mim, percebe? Porque, assim, a ideia justamente é uma ideia de dejeto. É uma ideia justamente do, digamos assim, daquilo que está fadado. Eu vou usar uma palavra aqui, por favor, né? Vamos colocar no sentido mais poético. Ela está fadada ao fracasso nesse sentido. Ela está fadada ao fracasso nesse sentido. Fracasso da pretensão, não fracasso enquanto, digamos, lugar do setting. E o que você falou, eu queria ler esse trecho porque eu acho que é muito importante. Em Dinâmica da Transferência, Freud diz o seguinte: nada é mais difícil em análise do que vencer as resistências. Mas não esqueçamos que são justamente tais fenômenos que nos prestam o melhor serviço. Exatamente. Ao nos permitir trazer à luz as emoções amorosas secretas esquecidas dos pacientes e ao conferir essas emoções um caráter de atualidade. Aí vem a parte que você está mencionando. Pois é preciso lembrar, olha que bonito isso, que nada pode ser morto em absente ou em efígie. Nada pode ser morto. Exatamente, mas eu achei interessante como ele coloca isso, né? Tem que provocar na transferência que os demônios surjam. E esse demônio, nós estamos falando do amor, é o demônio do amor, é o engodo do amor. É isso que eu chamo de construto. A transferência, de alguma maneira, analítica, ela é específica. Ela não é a mesma transferência da vida, porque na vida tem intersubjetividade. E na transferência analítica, não, tem uma disparidade. O analista está prevenido do que está ocorrendo ali. Ele está escutando no outro, mas ele não pode rejeitar o amor do analisante, senão não há análise. Senão a análise não vai acontecer. Percebe? Ele utiliza desse movimento amoroso
para que a análise... esse texto da dinâmica da transferência do Freud, ele fala o tempo todo da transferência como resistência. Que Lacan vai fazer a diferença entre a transferência imaginária, né, que é essa do amor, e a transferência simbólica que a Ana falou aí, que é a transferência do significante. Isso é importante a gente apontar. Porque a gente não pode desprezar Freud, foi ele que descobriu isso aí, gente. O cara que descobriu esse fenômeno na psicanálise, né? A psicanálise toda construída a partir desse novo que Freud descobriu, né? O Lacan, de alguma maneira, releu isso e acrescentou essa questão do desejo do analista, que é o conceito mais importante, a meu ver, para entender a diferença entre a posição de Lacan e a posição de Freud com relação ao manejo da transferência. Eu estou falando do manejo. Concordo totalmente. Maneja a transferência. Eu vou ler 2 trechos aqui, porque eu fui fazendo a divisão da transferência do texto em pontos que eu achei fundamental. E é evidente que eu acho que eu vou fazer um acréscimo ao que você falou, Semil. Eu penso o seguinte: os 2 pontos mais importantes da questão do texto de dinâmica da transferência são pensar a transferência enquanto resistência, como Freud propõe, e pensar no papel da transferência negativa e positiva. Eu acho que são os 2 pilares aí da coisa toda, né? Eu vou ler 2 trechos aqui, só fazer um comentário sobre o que você falou. No encontro passado, eu falei que não se trabalhava transferência, mas nas escolas, como eu gostaria que fosse transferida, e a Natália falou assim, mas nós fizemos aqui um grupo de 3 meses, 3 anos sobre a transferência. Então, Natália, eu queria te dizer, é por isso que eu estou aqui, viu? Porque já me perguntaram várias vezes, né, pelo fato de morar em São Paulo, por que eu não participo de grupos lá. Eu vou só contar uma breve passagem aqui, fazendo referência ao que o Semil falou. Eu comecei a participar de um grupo que é muito conhecido, né, de um ponto que é muito conhecido de transmissão, e na segunda ou terceira reunião que eu estava lá, presencial, antes da pandemia, um dos interlocutores disse assim, Freud não cabe aqui nessa discussão, Freud não interessa. Eu levantei e fui embora, eu nunca mais voltei. Então, acho que fica bem claro, né? O que isso representa aqui na escola, né? Vamos aproveitar e deixar claro para ninguém mais ter dúvida o que é essa frase do Freud, não é? De ninguém pode ser. Como é que é? Ninguém pode ser. Aqui ele fala, pois quando está tudo dito e feito, é impossível destruir alguém em absência ou em efígie. Ele está falando aí a propósito do amor, né? da transferência. Vamos ver o que quer dizer. Da atualidade, o sujeito tem que, para Freud, há que se atualizar as experiências arcaicas, infantis, que estão recalcadas. Atualizar na transferência. O Freud trabalhava com essa ideia de puxar, de construir esse movimento transferencial imaginário, evidente, do amor. A questão que eu penso é que como vai colocar o analisando para falar se você não aceita esse lugar, não que você vai encanar e ratificar. Esse amor de transferência é o que permite que o analisando fale, e aí você tem a condição de, sim, fazer um amor ao significante daquela fala. Mas sem esse amor de transferência primeiro, a pessoa não vai falar. O paradoxo é esse. É preciso que o analista acolha esse amor de transferência, porque se não houver isso, não vai haver análise, mas, ao mesmo tempo, é preciso que ele não acredite que esse amor está dirigido a ele. Claro. A Teresa Meloni me deu um toque ótimo. Ela fez uma metáfora, até não só desse lugar, ou de fazer, ela falou, Ana, você está no lugar, mas quando jogar a bola, desvia. Você está, mas não está, você não pega a bola. Mais ou menos é isso, mas se não aceita o lugar, não existe a possibilidade. Né? E, gente, o Freud viveu isso com Breuer e Ana O, né? Então, vocês imaginem Ana O achando que estava grávida do Breuer, né? Chegou nesse ponto da transferência, né? O Breuer caiu na armadilha, né? E aí eu acho que o Breuer chama, né?
chama o Freud e fala, cara, olha isso, o que que é isso? Então a psicanálise começa aí, me parece, em relação à transferência, Exatamente. né? E a genialidade do Freud foi descobrir. Mil, É aí é que esse você exemplo. pontuou bem. Mil, só A um minuto. genialidade do Freud está nisso. Ele sacou exatamente que não se tratava do amor a Breuer, né? Se tratava de outra coisa. Diga lá, Tereza, você ia falar. O que eu queria dizer é que esse exemplo da Ana O é interessante, porque justamente o que estava presente ali nessa pseudociese era o desejo dela. O desejo dela era esse. Só que ela desconhecia completamente, e o outro também ficou assustado, porque certamente o desejo, né? Não como o paciente. Ele acreditou naquele investimento amoroso dela como sendo alguma coisa dirigida a ele. Né? Exatamente. É bacana isso, porque mostra claramente a diferença entre demanda de reconhecimento, que tem a ver, toda demanda é a demanda de amor, e a questão do desejo, que está muito além disso. Bacana que você trouxe na memória. Eu acho queria perguntar. Exatamente na questão da transferência. Exatamente. Trata-se de uma disparidade subjetiva. Quando o analista se toma como o endereço daquilo que lhe está sendo transferido, acabou a análise. Eu queria perguntar, nós estamos em 25 pessoas, se todo mundo entende essa afirmação do Freud. Leia ela, por favor, João. Posso ler de novo aqui para todo mundo. Vou ler aqui, peraí. Espera só um minutinho, Simil. Peraí, Simil, só um minutinho. Nada é mais difícil em análise do que vencer as resistências. Mas não esqueçamos que são justamente tais fenômenos que nos prestam o melhor serviço. Sim. Ao nos permitir trazer à luz as emoções amorosas secretas e esquecidas dos pacientes. E ao conferir a essas emoções um caráter de atualidade, pois é preciso lembrar que nada pode ser morto em absência ou em efígie. Essa é a afirmação. E tem também aqui Preciso tornar existente. É isso que eu estou escutando. Aquilo tem que existir no aqui e agora da situação transferencial. Senão, o sujeito não tem como justamente desfazer, digamos assim, esse jogo que está presente no imaginário. Né? Então, não pode ser ausente. É da ordem do... É a mesma coisa, né? Uma coisinha. Pode. Eu estou pensando no significante trabalho, né? Para pensar transferência e resistência. E quando o analista remete o sujeito para o inconsciente, ele consente, de alguma maneira, numa perda da figura dele. Né? Então, isso é muito difícil. A resistência ela vai aparecendo, porque o sujeito vai cada vez mais percebendo que é o inconsciente que está em jogo, né? Mas, ao mesmo tempo, não tem como não ter aquela figura ali do analista durante um tempo, né? Não, mas o que você chama de figura dele? E aí entra, viu, Natália? E aí entra nessa manobra que o analista faz de remeter o sujeito ao inconsciente. Esse é o ponto que eu acho interessante, porque, na verdade, como você colocou, né, que ele vai resistir, por quê? Resistir tem a ver com o quê? Com a insuportabilidade de que ele está completamente só com a sua questão. Olha só um segundo. A Chatel pergunta, o que é a transferência? A transferência, num primeiro nível, é o amor pelo analista, é o amor pelo analista idealizado pelo paciente. Exatamente. Então, no primeiro nível, é um amor pelo analista idealizado pelo paciente. Freud diz bem que é um fenômeno que começa, que entra em movimento sozinho, que não deve ser relacionado com as qualidades reais do analista. Isso. Aquele ou aquela que é o destinatário não deve
se acreditar o amado, pois a transferência é uma ficção, da qual o analista é o suporte. Exatamente. Não é ele que é amado, não é ele que é amada. É uma instância que é amada através dele. Vamos ver que instância é essa. A transferência, no entanto, é um fenômeno real que põe em jogo uma ficção. Se quiserem, uma ficção realizada. Não é, como dizem alguns, uma simulação. Voltemos a Freud. Segundo ele, é uma repetição, entre aspas, em atos, daquilo que não pode ser rememorado. Ali onde a lembrança não vem, permanece recalcada. Então, a transferência age sobre a lembrança repetidamente. Quer dizer que a transferência aparece no momento em que o paciente não consegue mais rememorar. Então, aquilo que não consegue ser rememorado age aqui e agora na situação analítica. Daí o caráter profundamente fechado da transferência, tal qual Freud a aponta. Quer dizer, é no momento em que o inconsciente se fecha sobre si mesmo que a transferência aparece. Freud diz que a transferência merece o nome de um amor verdadeiro e, como todo amor, este pode tornar-se o seu próprio contrário, o ódio, que tem o nome pudico de transferência negativa. Então, a transferência é um obstáculo ao inconsciente, mas ela assume um valor negativo, passa a ser um obstáculo dobrado. O analista trabalhará, pois, com a transferência positiva. Eu permaneço aí no texto de Freud. E conseguirá utilizar a transferência através da interpretação. A transferência como resistência ao inconsciente, interpretada pelo analista, permite a abertura ao inconsciente que estava fechado. Eu gostei disso. Aí Lacan depois vai trabalhar a questão da falta Agora, de descrição da Lacan fala. A propósito dessa... A última frase que está aí nesse texto, repete, por favor, esse finalzinho, esse último parágrafo. A transferência como resistência ao inconsciente, interpretada pelo analista, permite a abertura ao inconsciente, que estava fechado. Pois é, Nazar, então... mas aí que eu fico... Deixa eu perguntar aqui, Nazar, sobre isso, essa questão da interpretação. Vocês concordam que há, com relação a Lacan, pelo menos ele não privilegia essa questão da interpretação da transferência, do fenômeno que está ocorrendo na transferência? Vocês concordam que Lacan não propõe isso? Concordo. É aí que está, de usar a transferência dita por Freud. A questão, pode repetir, por favor, Simil? Eu também não entendi. A questão que o Nazar falou aí, da questão do comparecimento do amor de transferência ligado ao analista, e que esse movimento transferencial é interpretado pelo analista. Eu leio esse interpretado pelo analista, a interpretação da transferência. Então, mas da transferência aí vai criar eu não concordo. Vai criar um estado de reificação. Da transferência, não. Vai criar um estado de reificação da transferência. Vai criar um estado de despersonalização. Os pós-freudianos, Melanie Klein, por exemplo, trabalhava assim. Não concordo, não. Melanie Klein trabalhava assim. Eu tô fazendo uma pergunta que tem pertinência, de qual que é digamos, o avanço que Lacan trouxe com relação a isso. Porque eu não estou dizendo que há que se interpretar a transferência. Eu estou citando historicamente, Freud fala de neurose de transferência. Falar de neurose de transferência é uma repetição de todos os traumas que ele viveu, junto que o analista encarna aqueles fantasmas, objetos fantasmáticos. Então, isso é Freud. Agora, os pós-freudianos, principalmente Melanie Klein, propunha que esse movimento fosse interpretado na transferência. O analista se colocava, inclusive, ali. Você está me
no lugar do seu pai, uma coisa assim. Pois é, mas então, Ô, fico Simil, com você não Lacan acha que aí o totalmente. Lacan fez um retorno a Freud para Isso, dizer mas assim, gente, é uma disparidade, há uma disparidade, ele faz um retorno a Freud. Sim. Então, eu Isso acho que eu que Essa é uma questão interessante que o Zé Mário está colocando. Sim, sim. não se trata de fazer no meu ponto de vista, né? Eu Fazer não uma trabalho análise assim, dessa transferência, mas usar a transferência, como o Simil disse, usar a transferência, essa transferência que Freud muito bem, né, descreveu, usar como um instrumento Como objeto. para um amor de transferência Não, mas significante. Peraí, pessoal, vamos Usar Gente, o o amor. Rafael quer falar. Peraí. Não Vamos quer, ouvir o Freud Rafael? falando sobre isso? Só um minutinho. Rafael, vamos lá. Sobre isso. Vamos lá, Rafael. Queremos Gente, sangue novo, sangue novo. Vamos lá, Rafael. então. Bem, em primeiro lugar, vou me apresentar, porque é a primeira vez que eu estou aparecendo. Eu sou Rafael, sou jovem analista, estou iniciando minha clínica há algum tempo, né? E queria agradecer o convite da Tereza, que eu tive um contato muito interessante com a Tereza há algum tempo atrás. Ela fez o convite para que eu participasse, então, muito obrigado pela discussão. Eu acho que, na verdade, eu gostaria de contribuir, porque eu estou me recordando que no seminário 11, o Lacan ele faz essa distinção, exatamente, a gente está no centro dessa questão, que é uma questão de uma diferença de interpretar na transferência ou interpretar sob a transferência. E esse Sim. ponto, eu acho que eu gostaria de trazer, de relembrar, porque eu acho que ele amarra todas essas questões que é justamente visar o sujeito da enunciação ou o enunciado, ou gerar uma identificação com o analista, ou ir além do analista, ou o analista se colocar como o sujeito do saber ou como o suposto saber. Então, eu acho que tem tudo a ver assim, com essa questão que está sendo colocada da contribuição do Lacan a respeito dessa diferença do manejo da transferência. Aí eu acho que tem uma questão que eu não consigo articular de memória, mas se eu me recordo, está nesse ponto e amarra tudo isso que a gente está conversando. Eu gostei dessa Então, intervenção aí, Rafael. pode Porque falar? a gente tem que cuidar de uma coisa importante. Quando a gente fala do retorno a Freud, eu concordo com o que você falou, em primeiro lugar, mas, assim, voltando ao Semil, mas pegando o teu gancho, interpretação da transferência é reificar a transferência. verdade. É o que Coisificar a os kleinianos transferência. fizeram. Os kleinianos fizeram isso. É Então, substancializar a transferência. Aí a gente perde o analista não usa transferência, ele maneja a transferência. Olha como Freud fala. Como é possível, a dinâmica da transferência, o texto, como é possível que a transferência sirva tão admiravelmente de meio de resistência? Uma relação de dependência afetuosa e dedicada pode, pelo contrário, ajudar uma pessoa a superar todas as dificuldades de fazer uma confissão. Olha que isso é interessante. Em situações reais, análogas, fora da clínica, as pessoas geralmente dirão: na sua frente não sinto vergonha, posso dizer-lhe qualquer coisa. Quer dizer, se a gente tenta fazer uma interpretação, o Rafael colocou muito bem aí, sobre a transferência, a transferência enquanto uma ponte, enquanto conceito, enquanto construto, não vamos chegar a lugar nenhum. Né? Porque aquilo está na ordem do intangível, aquilo está na ordem do não apreensível enquanto movimento. A gente está falando a gente está falando do quê? De um ato de amor. Né? E Lacan ele fala, em algum momento do texto dele, ele fala assim: é impossível falar de amor a não ser de forma imbecil ou abjeta. Eu não me lembro exatamente onde ele cita isso. Quer dizer, se a gente assume essa questão de tentar interpretar a partir do módulo transferência, da conceituação transferência, não vamos chegar a lugar nenhum. Né? Eu acho também. Pode falar. Não, eu acho que se né, nós lacanianos acreditamos que o inconsciente é da ordem do não realizado, e se você fica analisando a transferência, você está fazendo aí. Seria, então, essa abertura e, ao mesmo tempo, um fechamento, porque você tira esse espaço dessa criação de um novo dali, onde o inconsciente é da ordem do não realizado. Para mim, a diferença básica de Freud e Lacan é isso. Para Freud, era o recalcado, e para Lacan, é da ordem do não realizado. Não quer dizer que Freud estava errado, tem nada, não estou falando nada disso. Mas eu acho que isso aí muda tudo.
Então, a transferência é um super instrumento necessário, sem ela a análise não acontece. Mas, para mim, não se trata de ficar analisando essa transferência, mas sim, neste momento, aproveitar disso e fazer esse amor de transferência do caso do analista ao significante. Porque ali vai surgir até porque a fantasia ela é construída na análise, né? A fantasia ela é construída. O que o analisando ele leva são as lembranças encobridoras. Por isso que a gente trabalha pela via do significante. Então, isso de interpretar a transferência, eu sou sua mãe, e você está botando as coisas, né? Sei lá, para eu resolver, não sei o quê. Isso... São vários tópicos, vários pontos. Agora, a transferência, ela é a condição. Não é? Ela é que vai... o Lacan, o Rafael lembrou o cenário 11, ele se lembrou o cenário 11, ele diz assim, a interpretação, se vale o que eu digo, que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, o inconsciente já procedeu como interpretação, que ele diz, cabe ao analista sublinhar. Uma coisa eram as técnicas, e ainda existe, eu fiz 9 anos de análise com esse tipo, sofrendo esse tipo de interpretação, que vai por esse viés que está sendo criticado. E outra coisa que eu detectei, escutando passadores de dispositivo do passe e passantes também, que muitas vezes o passante leva um evento, um acontecimento importante no testemunho do passe, por exemplo, de um sonho, de um acontecimento X, e é importante que seja trabalhado a presença do analista. Lacan tem um capítulo sobre a presença do analista no seminário 11. Então, essa como se deu a intervenção, a interpretação. Então, com Lacan, a questão da interpretação quase não se fala mais. Não é? O Miller tem os seminários em interpretação sob transferência. Então, tem os cortes de sessões, tem as escansões, etc. e tal. Você já não escuta mais falar interpretação, como também a questão da transferência, quase não se fala mais. Mas uma análise lacaniana, penso eu, bem conduzida, o analista, não é, na posição de não saber, e que diz Lacan numa direção que não se ignora, porque ele passou pelo processo analítico, não é? Ele se autoriza por si mesmo, ele não está seguindo, se valendo de outro, de modelos, de nada. Ele, ao conduzir, ele vai, não é, colocando o sujeito a trabalhar, o único sujeito da situação analítica, o S barrado, que é do analisando. E esse sujeito, ao trabalhar, ele vai aprendendo a se escutar naquilo que ele diz, ou seja, a crer no inconsciente, não é? A fazer uma nova morada ali, uma morada precavida, não é? Porque as incidências da destituição subjetiva do objeto pequeno a, elas são contundentes. Então, o analista, ele, ao conduzir, é como se a interpretação analítica vai se estruturando nesse tornar-se analista, nesse que está trabalhando, nesse que está falando. O analista, enquanto interpretação, enquanto intérprete, ele está ali o tempo todo. É isso que vai construindo um luto e vai construindo o descer. O descer se construir dessa maneira. O sujeito, não é? Mas o analista tem que saber lidar com o tempo para compreender, o instante de ver, o momento de concluir. Porque se ele desata rápido demais, eu tive um momento numa análise minha em que o analista adormecido,
na condução, ele me deixou à deriva no acompanhamento. E eu entrei num processo de angústia enorme e eu tive perdas não contabilizadas, não simbolizadas no processo em função desse adormecimento. Não é? Porque esse tempo para compreender ele é fundamental na condução, para que se possa, entre aspas, fazer valer o movimento das destituições subjetivas, que são resultantes de uma boa interpretação. Não é? Que ele diz, o inconsciente já procedeu por interpretação, se o analista não estiver na contratransferência, porque tem a contratransferência. O sujeito barrado pega o discurso do analista, ele está do lado do outro, está do lado do analisando. Mas se esse sujeito barrado se assanha do lado do agente, do lado do objeto, causa de desejo, entra a contratransferência, não é? Aí a contratransferência só Deus sabe onde vai levar. Então não há processo analítico sem a transferência, e a transferência, não é? A interpretação é graças à transferência. Não... Então, Nazar, você concorda? Nazar, deixa eu fazer uma pergunta, então, a partir do que você acabou de falar. Para todos. Não, para todos nós estamos discutindo, né, em grupo. A pergunta que eu faço é o seguinte, essa leitura que você acabou de discorrer aí, não é uma releitura da ideia de interpretação? É essa que é a questão. O analista continua intérprete nesse sentido. O Lacan vai trabalhar citação, ele vai trabalhar citação e uma outra palavra, qual é? Citação e... Qual é a outra? Ele substitui a interpretação por citação e uma outra. Qual é, Tereza? Decifrar? Decifração? Não. Citação. Não, citação e... Depois eu vejo, que está no Leturdi, ele vai falar. No Leturdi. E o Simil, tudo isso que o Simil falou, você também, está bem assim, pelo próprio Lacan, nesse texto que chama Decomposição Estrutural, no Seminário 8. Ele vai trazer exatamente essa vertente da Ana Freud, a vertente kleiniana, e ele vai perguntar... Qual capítulo? É o Decomposição Estrutural, página 385, no Seminário 8. Né? Isso. Ele traz isso, ele inclusive fala que o fato de 60 anos depois, algum tempo depois, estar podendo falar de duas vertentes da transferência, né, dessa interpretação, é algo que, de fato, mostra um certo avanço do ponto de vista em ver o que é bom da transferência e não o que é ruim. Ele traz exatamente isso da contra-transferência. Qual é a página? 385. Sim. Estou resumindo aqui, porque esse texto já tinha chamado a atenção por outra leitura. Ele vem trazer isso e ele fala assim, que a primeira parte do tratamento não se trata de pôr em jogo o plano do inconsciente, que vocês só no início a defesa, e isso durante um bom tempo. As entrevistas preliminares, né? É o mínimo que poderão lhes dizer. Certamente isso é nuançado na prática, mais do que naquilo que se doutrina, e deve-se adivinhar através da teoria. Né? Eu tenho pensado que o que, de fato, conclui ou, de alguma forma, fala de uma transferência é também o só depois na transferência de trabalho. O Nazar falou de alguns casos que não foram simbolizados, que acabaram. E aí vai do analista também, aí é onde entra o desejo do analista de poder também teorizar isso ou não. Por que também não tentou teorizar ou não simbolizou sobre... Já vou deixar, Teresa, estou terminando. Sobre
casos que adormeceram? Foi o analista que adormeceu em não teorizar sobre isso depois e adivinhar essa transferência ou não transferência na teorização, né? Enfim, de uma relação intersubjetiva, e nem todos chegaram a abrir esse campo, esse lugar da transferência. Então, acho isso muito importante trazer também, e aí também vai na lógica de que a transferência é uma construção, Simil. Logo depois... Só para dizer... Eu estou convencido disso. Rima e citação. A interpretação está entre enigma e citação. Pois é, mas a questão que nós estamos discutindo agora é se essa ideia do analista como intérprete prevalece em Lacan, né? Porque nós não podemos esquecer a origem da questão da transferência em Freud e como é que ele releu isso aí a partir... Então, eu não entendo que ele tome interpretação, ele, Lacan, como interpretação do texto que é trazido. O que como Freud fazia, né? Como Freud fazia. É a presença de um texto. Aí é interessante, porque é a presença de um texto subliminar para o qual ele aponta. Sim. Não é ele que vai interpretar, né? Mas ele aponta, ele percebe e ele aponta. Por isso, a questão da equivocação. A equivocação é exatamente isso. O sujeito texto, né? E o analista joga, por exemplo, né? Dentro, sabendo, conhecendo minimamente, né? O encadeamento que o analisando traz dos seus significantes, ele introduz aí o equívoco. O equívoco não é fazer um jogo de palavras. É que esta pontuação, o equívoco que ele introduz, é uma pontuação. No sentido que, espera aí, é uma vacilação na busca de sentido que o sujeito está fazendo quando ele está encadeando alguma coisa na sua fala. O analista introduz uma vacilação. Ele coloca a equivocação como aquilo que pode criar para o sujeito, né, justamente, um outro caminho. Criar a possibilidade, justamente, para que ele possa interpretar, né, aquilo que ele estava dizendo, para que ele possa interpretar ele mesmo, né, o que ele está dizendo. Ele cria essas condições, mas não é ele que diz alguma coisa sobre aquilo, porque isso dá sentido. Sim. Isso aí. É a mesma coisa que você falava para o seu pai ou para a sua mãe? Não é isso. A questão não é essa, né? Estou colocando de forma... Freud fez isso com Dora. E por isso é que não deu certo. Por isso ele escreveu A Dinâmica da Transferência. João, a gente poderia pegar, inclusive, para a próxima, daqui a 15 dias, alguns exemplos clínicos que o Freud, no Seminário 1, trabalha um exemplo interessante da Freud não, Lacan, desculpa. Lacan. Ele trabalha um exemplo, não sei se é de alguém, de Freud ou de alguém, que a mãe se sentava ao lado do filho à noite, e aí ele atualizava isso com o analista. E tem alguns outros exemplos interessantes. A questão da interpretação, Lacan não abandona, ele vai colocar a interpretação como citação e enigma. Não é? E no documentário que fizeram sobre alguma coisa da minha vida, tem ali exemplo clínico isso pode ser falado porque está público, está no YouTube, não é? E isso tem rendido coisas muitas chicotadas na minha vida. Esse documentário ele é interessante
E tem lá um exemplo contado por um analisando que chegou à sessão, nem se deitou e recebe um corte, não é um corte que funciona como interpretação, que funciona. E há pouco tempo uma pessoa disse: eu quero fazer análise com você, mas eu não quero atravessar, não é? Como se fosse atravessar uma ponte, Rio-Niterói, para chegar no seu consultório e ficar 2, 3, 5 minutos e você me manda embora, tal como lá no documentário, né? Então, a interpretação ela está presente o tempo todo. E é isso que vai fazer com que a transferência ela vai inaugurando permitindo esse lugar da disparidade, né? O sujeito vai introduzindo uma simbolização, vai subjetivando, os lutos vão se dando e o analista não atrapalhando, a coisa acontece. Tudo vai depender do analista não atrapalhar. Isso é interessante. Bom, vamos ficar por aqui? Vamos lá. Abraço a todos. Bom sábado. Bom fim de semana. Tchau, bom fim de semana.